Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Uma desordem total invadiu o nosso século. Em proporções gigantescas e com indomável força, ela dia a dia conquista mais espaço dentro da Igreja Católica. A perseguição que o espírito infernal suscitará no fim do mundo não é a única que devemos temer. Cada dia os ímpios tramam uma revolta igual à do anticristo, como de sobejo demonstram os males que nos sobrevêm e as guerras que a Igreja Católica tem de sustentar. Diz a Sagrada Escritura: tal como um herói, o Senhor avança, como um guerreiro, ele desperta seu ardor. Lança seu grito de guerra como um herói que afronta seus inimigos. Isaías 42:13. Basta de catolicismo confortável. A Igreja deve se preparar para a perseguição. Estamos em guerra pela salvação de nossas próprias almas e das almas dos pobres pecadores do mundo inteiro. Pois diz a Sagrada Escritura: pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, terão de sofrer perseguição. 2 Timóteo 3,12. Há uma consternação crescente entre alguns católicos nos dias de hoje. As lideranças da Igreja parecem a cada dia apostatar mais e mais da verdadeira fé católica de 2000 anos, num movimento de destruição que parece irreversível. Parece que não há consciência de que estamos em guerra e que os católicos precisam ser convocados à sobriedade, à progressiva separação da cultura do modernismo dominante e ao corajoso testemunho e contínuo martírio. Já vai longe a escuridão sobre nossa cultura, mas na maioria das paróquias e dioceses acontece de tudo, menos o alarme sóbrio realmente necessário em tempos como estes. Reina o silêncio covarde e comodista, um medo de abordar questões controversas para que ninguém se ofenda ou a paróquia seja rotulada como hostil e para manter o politicamente correto. Diz a Sagrada Escritura: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, 1. Preparar as pessoas para a guerra, uma guerra moral e espiritual, deve incluir uma definição clara diante dos erros e heresias de nosso tempo e uma aplicação clara, amorosa, porém contundente da verdade sobre o erro e da luz sobre a escuridão. Mas se alguma vez houve um momento para vestir roupas macias, evidentemente não é agora. Agora é sim o momento para os verdadeiros católicos, dos pouquíssimos que ainda existem, vistam as suas vestes de guerra. A Igreja Conciliar dos anos 70 foi certamente bem descrita como a era do catolicismo bege, um tempo em que numerosos sinais paroquiais chamavam as pessoas para entrar e experimentar a nossa comunidade católica acolhedora e calorosa. O desejo mais evidente foi o de se encaixar e ser pensado como normais. Sim, os católicos eram apenas como todos os outros, e se tinha trabalhado muito duro para fazer isso. Os católicos finalmente fizeram isso, para a corrente dominante. Havíamos tristemente e finalmente sido aceitos pela cultura odierna modernista. Era a entrada triunfante da fumaça de Satanás no seio da Santa e Única Igreja de Cristo. A arquitetura e interiores das igrejas tornaram-se minimalistas e não descritivas. Música e linguagem na liturgia tornaram-se populares. Procissões marianas, procissões de Corpus Christi, muitas coisas do catolicismo distinto e colorido desapareceram. Até mesmo os nossos crucifixos sumiram para ser substituídos por flutuantes imagens da ressurreição de Jesus. A ênfase estava em se misturar, falar coisas que fizessem com que as pessoas se sentissem confortáveis e confirmadas ao invés de desafiadas. Deveria haver desafio
em tudo o que pudesse ser exortações seguras, como não abusar do meio ambiente ou poluentes, não julgar ou ser intolerante e assim por diante. Novamente, se alguma vez um momento para vestir roupas macias, não é agora. Esta é a hora mais escura e tenebrosa da história de 20 séculos da Igreja Católica. As ruínas das famílias, da moral, são o testemunho do triunfo do erro e da supressão da verdade. Mais do que nunca, nossa fé precisa brilhar intensamente e claramente em nossas igrejas e comunidades. Mais do que nunca, temos a obrigação de defender e espalhar aos quatro cantos a verdadeira, única e imutável doutrina e tradição bimilenares dos ensinamentos de Nosso Senhor e de sua Santa Igreja. E se o mundo agora acostumado a heresias e a grande escuridão entende nossa luz como implacável, como legalismo, fundamentalismo, que assim seja. Não estamos aqui para agradar aos homens, mas sim e somente para agradar a Deus. Nossa fé católica é a única e última esperança para este mundo e sempre será assim. Está na hora de definitivamente nos prepararmos para o sacrifício. O nosso único recurso é tentar punçar os furúnculos. E o mundo irá clamar por vingança. E somos nós que fazemos a punção cada vez mais dolorosa. Mas devemos estar dispostos a abraçar e suportar tal sofrimento que recrudescerá em diferentes maneiras e dores nos meses e anos que se seguirão. Devemos, pois, ter a fortaleza dos grandes mártires da Igreja e exemplo não nos falta. Estamos em guerra. Estamos em guerra permanente. E como qualquer soldado, temos de treinar para lutar bem. Devemos estudar a nossa fé e ser mais comprometidos do que nunca. Também devemos conhecer nosso inimigo e suas táticas. Devemos estar preparados para sofrer e até mesmo para perder a nossa vida. Temos de reorganizar e fornecer todas as oportunidades para esclarecer sobre nossa fé aos quatro cantos do mundo. Sermões e outros momentos de ensino devem soar um claro e urgente apelo à conversão pessoal e à batalha pelas almas e parar de tratar de ânimo leve e frouxo o pecaminoso desprezo para com a lei de Deus. A imagem de Pedro tentando manter Cristo longe da cruz vem em mente. Pedro disse: "Isso nunca deve ser para vós." E o Senhor o repreendeu severamente, dizendo que ele estava pensando como homem, não como pensa Deus, e estava a serviço de Satanás. Quem vai convocar os católicos para suportar e vigorosamente protestar contra leis injustas e más, contra a heresia, o modernismo devastador infiltrado até as entranhas da Igreja, como um câncer, contra a destruição da missa, mesmo que isso signifique sanções financeiras, exílio, humilhação, desprezo ou até mesmo prisão? E o martírio de sangue? Não parece provável que a maioria do clero e dos leigos hoje tenha a intenção de se colocar em prontidão para uma coisa dessas. Isso é evidente, ou sequer perto disso. Bispos, padres e leigos que fazem isso podem esperar para ser chamados de irresponsáveis e imprudentes em tempos de apostasia como estes. O grito certamente irá aumentar. Ainda não é tempo para essas coisas. Mas se não for agora, quando? Diz a Sagrada Escritura: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14:8. Vemos uma enormidade de bispos que não têm mais nenhuma piedade. A Igreja, em sua enorme maioria de paróquias, privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, muitos sem honra e sem santidade. Entre os leigos, homens frívolos, completamente incapazes de distinguir entre o caminho da direita e o da esquerda e sem austeridade. Muitas mulheres perderam o pudor. Os jovens não têm mais respeito. Os velhos sem bom senso nem prudência. Este é o drama do fim dos tempos. Todas essas marcas acima descritas
podemos ver claramente em nossos dias, através de uma doutrina adulterada, que não é mais a doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas a doutrina do homem, feita para agradar o homem. Tristes dias para a humanidade e igualmente para a Santa Igreja Católica. Onde homens inspirados pelo pai da mentira, Satanás, a velha serpente que já os enganou antes, está seduzindo novamente seus corações, querendo tomar de assalto o lugar do Santo de Deus. Com discurso de misericórdia para todos, aboliu o pecado, fechou as portas do inferno, dando ao homem plena liberdade para pensar, agir e cometer atos que ofendem as leis e preceitos do Altíssimo. Apagando de seus corações a verdade, rasgando a palavra de Deus. Precisamos sim agora estarmos preparados para os dias difíceis que virão pela frente, dias que incluirão a perseguição e até o martírio, se decidirmos seguir a Cristo de forma inequívoca. Já não podemos, como igreja, permanecer de braços cruzados e esperar que as coisas apenas melhorem magicamente. Como uma cultura e até mesmo em segmentos da igreja, temos semeado o vento e agora estamos colhendo tempestades terríveis e devastadoras. Os católicos do futuro certamente não nos acusarão de zelo excessivo. Eles poderão ficar chocados com nossa tibieza, nossa covardia mascarada de tolerância, prudência, nossa frouxidão e respeito humano, nossa vontade de tolerar heresias, sacrilégios, blasfêmias e imoralidades, de agradar aos homens e não mais a Deus, dentro da própria igreja, e a nossa ânsia de agradar a nós mesmos e ao mundo secular. De São Pedro a Constantino, houveram 33 papas. 30 deles foram martirizados e 2 morreram no exílio. Inúmeros clérigos e leigos também foram martirizados. É difícil imaginar a igreja modernista decadente, de um catolicismo confortável, estando disposta a sofrer tanto por amor a Cristo e sua igreja. Perseguições serão cada vez mais ousadas, a cada mês, a cada ano. Buscam criminalizar e marginalizar qualquer um que resiste a essa onda satânica modernista e defenda e lute pela santa tradição. Que defenda e lute pela Santa Missa de sempre, único e verdadeiro sacrifício do altar e verdadeira fonte de salvação. Não há nenhuma tolerância para esses. A liberdade religiosa está demolindo a fé do fiel católico. Já praticamente não há verdadeira fé sobre a terra. Mas nós, católicos, simplesmente não cumpriremos as leis do mal ou cooperaremos com o mal. Não podemos e não vamos, custe o que custar. Comprometimentos silenciosos e jargões de soluções prontas serão uma grave tentação para a igreja não preparada para a perseguição. Diz a Sagrada Escritura: proclamai isto entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproxime-se, subam todos os guerreiros. Os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Depressa, nações, vinde todas, reuni-vos de toda parte. Ó Senhor, fazei descer ali os vossos valentes. Joel 4, 9 e 11. O anticristo não deseja nada além de uma única coisa: a condenação de todas as almas. Essa é sua razão para agir, seu motivo para arrastar tantas almas para o erro e seu fim, a sua vitória. A condenação eterna das almas, esta é a razão de ser do anticristo. Ele empregará todos os meios necessários para fazê-lo, o meio fundamental, o que é próprio de seu ser, a mentira. Porque o anticristo é o pai da mentira. O anticristo falará de Jesus Cristo para a igreja e de um Deus sem nome ao mundo, promovendo sob pretendidos pretextos de justiça, paz, solidariedade e uma falsa misericórdia, uma religião mundial que agrupe todas as religiões. Deixará os dogmas de lado, minará a razão de ser dos sacramentos,
para que fiquem totalmente destituídos e sem conteúdo. Os sacramentos ficarão transformados em uma paródia do que realmente são. Este será o principal caminho pelo qual o anticristo conduzirá a falsa igreja. Aliás, já está conduzindo, para a tristeza e desespero de milhões de almas. O anticristo tolerará e se aproveitará de um cristianismo adulterado. Imporá por todas as partes o reino da iniquidade e da mentira. E nós temos a obrigação de denunciar e combater e finalmente destruir esse inimigo. Chama-me de alarmista e de idealista, mas espero que encontremos nossa coluna vertebral antes que seja tarde demais. E me inspiro em um grande santo e doutor da Igreja, São Leonardo de Porto Maurício, que dizia: eu serei desagradável para você, mas se eu não falo, eu serei desagradável para Deus. Sejamos constantes na fé, humilhemo-nos perante Deus, confessando que temos merecido seus castigos e rezemos com fervor, a fim de que sejam abreviados os dias de provação. Geralmente é um pequeno resto fiel que salva o dia na narrativa bíblica. Só peço a força para estar neste pequeno resto fiel. Você vai se juntar a mim também? Vamos rezar e começar a nos organizar agora. Somente nossa fé inequívoca pode nos salvar ou salvar todos aqueles a quem amamos. Reze por uma fé forte e corajosa. Busquemos salvar nossa alma da condenação eterna, pois dizem muitos santos que a maioria das pessoas se condenará, como Santo Agostinho, que dizia: portanto, poucos são salvos em comparação com os que são condenados. São Teodoro, São Basílio, São Efrem e São João Crisóstomo tinham o seguinte pensamento em comum: o sentimento mais comum que se percebe é que entre os cristãos há mais almas condenadas do que almas salvas. São Anselmo declara: são poucos os que se salvam. O mais terrível, porém, é São Jerônimo. No fim de sua vida, na presença dos seus discípulos, ele disse essas palavras terríveis: de 100.000 pessoas cujas vidas sempre foram ruins, você vai encontrar provavelmente uma digna de salvação. O que nosso Senhor respondeu ao homem curioso do Evangelho que perguntou-lhe: Senhor, são poucos somente os que serão salvos? Ele manteve-se calado? Ele respondeu hesitante? Ele escondeu seu pensamento com medo de assustar a multidão? Não. Questionado por um só, nosso Senhor disse: você me pergunta se somente poucos se salvarão? Aqui está a minha resposta. Esforce-se para entrar pela porta estreita, pois muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não conseguirão. Quem fala aqui? Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, a verdade eterna, que em outra ocasião diz ainda mais claramente: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. São claras, elas são verdadeiras. Diga-me agora se é possível para você ter fé em seu coração e não tremer. Por isso, a obrigação que temos de viver e defender as verdades ensinadas por nosso Senhor e combater incansavelmente todos os erros, heresias e falsas doutrinas ensinadas hoje dentro da própria Igreja, seja de onde vier, mesmo que venham da mais alta hierarquia. Pois disso depende a salvação de nossa alma. Portanto, católico, ao combate. Nossa Senhora em La Salette disse sobre os apóstolos dos últimos tempos: faço um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos de Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, aqueles que vivem de meu espírito.
Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e esclareçam a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isso vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. Finalizo a meditação de hoje citando uma passagem do livro de São Leonardo de Porto Maurício, chamado O Pequeno Número daqueles que serão salvos, em seu maior célebre sermão. Escreveu este grande santo: a seguinte narrativa de São Vicente Ferrer vai esclarecer o que podemos pensar sobre o número dos que serão salvos. São Vicente de Ferrer relata que um arquidiácono de Lyons desistiu de seu cargo e se retirou para um lugar deserto para fazer penitência e que morreu no mesmo dia e hora que São Bernardo. Após sua morte, ele apareceu ao seu bispo e disse-lhe: sabe, Monsenhor, que na mesma hora em que eu morri, 33.000 pessoas também morreram. Desse total, Bernardo e eu fomos para o céu sem demora. 3 foram para o purgatório e todos os outros caíram no inferno. Um de nossos irmãos, bem conhecido por sua doutrina e santidade, estava pregando na Alemanha. Ele demonstrou a feiura do pecado da impureza de maneira tão forte que uma mulher caiu como morta de tristeza na frente de todos. Então, voltando à vida, ela disse: quando eu era apresentada perante o tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram ao mesmo tempo de todas as partes do mundo. Deste número, 3 foram salvos por ir para o purgatório e todo o resto foi condenado. Ó abismo dos juízos de Deus! De 30.000, apenas 5 foram salvos, e de 60.000, apenas 3 foram para o céu. Vocês, pecadores que estão me ouvindo, em qual categoria vocês vão estar? O que vocês dizem? O que vocês acham? Vejo quase todos vocês abaixando a cabeça, cheios de espanto e horror. Mas vamos colocar nosso estupor de lado e, em vez de lisonjear-nos, vamos tentar tirar algum proveito do nosso medo. Pecador ingrato, aprenda hoje que se você for condenado, isso não é culpa de Deus, mas culpa sua e com a sua própria vontade. Para convencê-lo disso, desça até as profundezas do abismo e lá traz-vos-ei uma daquelas almas infelizes condenadas queimando no inferno, para que ela possa explicar essa verdade para você. Aqui está uma agora. Diga-me quem é você. Eu sou um pobre idólatra, nascido de uma terra desconhecida. Eu nunca ouvi falar do céu ou inferno, nem do que estou sofrendo agora. Pobre desgraçado, vá embora. Você não é o que eu estou procurando. Outro está vindo, aí está ele. Quem é você? Eu sou um cismático, desde os confins da Tartária. Eu sempre vivi em um estado não civilizado, mal sabendo que existe um Deus. Você não é o que eu quero. Volta para o inferno. Aqui está outro. E quem é você? Eu sou um pobre herege do norte. Nasci sob o polo e nunca vi nem a luz do sol ou a luz da fé. Não é você que eu estou procurando. Também retorna para o inferno. Irmãos, meu coração está partido ao ver esses miseráveis que nunca sequer conheceram a verdadeira fé entre os condenados. Mesmo assim, sabendo que a sentença de condenação foi pronunciada contra eles e foi-lhes dito: tua perdição vem de ti. Eles foram condenados porque quiseram ser. Eles receberam tanta assistência de Deus para serem salvos. Nós não sabemos o que eles foram, mas eles sabem muito bem e agora eles gritam:
Ó Senhor, Tu és justo e os Teus juízos são corretos. Irmãos, vocês devem saber que a crença mais antiga é a lei de Deus e que todos a temos escrita em nossos corações, que ela pode ser aprendida sem qualquer professor, o que é suficiente ter a luz da razão, a fim de que se conheça todos os preceitos desta lei. É por isso que até mesmo os bárbaros escondiam-se quando cometiam pecado, porque eles sabiam que estavam fazendo algo errado. E eles são condenados por não terem observado a lei natural inscrita em seu coração. Se eles tivessem observado isso, Deus teria feito um milagre, em vez de deixá-los serem condenados. Por isso foi suas consciências que acusou-os no tribunal de Deus. E dizem-lhes constantemente no inferno: tua condenação vem de ti. Agora, se esses infiéis não têm desculpa, haverá alguma para um católico que tem tantos sacramentos, tantos sermões, tantos meios à sua disposição? Como se atreve a dizer: se Deus vai condenar-me, então por que Ele me criou? Como se atreve a falar desta maneira, quando Deus lhe dá tantos meios para ser salvo? Pare e vire-se, é Jesus que vos chama, e quem com suas feridas, como acontece com tantas vozes eloquentes, clama por você. Meu filho, se você for condenado, você tem apenas a si mesmo para culpar. Tua condenação vem de ti. Levante os seus olhos e veja todas as graças com as quais tenho enriquecido você para garantir a sua salvação eterna. Eu fiz você nascer na fé católica. Fiz você crescer sob um pai tão bom, uma mãe excelente, com as mais puras instruções e ensinamentos. Se você for condenado apesar disso, de quem será a culpa? Será sua própria, meu filho, sua própria. Tua condenação vem de ti. Eu poderia ter lançado você no inferno após o primeiro pecado mortal que cometeu, sem esperar pelo segundo. Eu fiz isso para tantos outros, mas eu fui paciente com você. Eu esperei por você durante longos anos. Ainda estou à sua espera em penitência. Se você for condenado apesar de tudo isso, de quem é a culpa? Sua própria, meu filho, sua própria. Tua perdição vem de ti. Meu filho, se eu falei a eles tão carinhosamente como estou falando com você hoje, quantas outras almas retornaram ao caminho reto? E você virou-me as costas. Ouça o que eu vou dizer, pois essas são as minhas últimas palavras. Você me custou o meu sangue. Se você quer ser condenado apesar do sangue que derramei por você, não me culpe. Você tem apenas a si mesmo para acusar e por toda a eternidade não se esqueça de que se você for condenado, a despeito de mim, você será condenado porque você quer ser condenado. Tua condenação vem de ti. Pecadores, o conselho que eu quero dar-lhes, sem dúvida, parece estranho para vocês, mas se entendê-lo bem, é ao contrário, inspirado pela terna compaixão para com você. Eu imploro-lhes de joelho, pelo sangue de Cristo e pelo coração de Maria, mudem a vida, voltem-se para a estrada que leva ao céu e façam de tudo o que puderem para pertencer ao pequeno número daqueles que são salvos. Se em vez disso, vocês quiserem continuar andando na estrada que leva ao inferno, ao menos encontrem uma maneira de apagar o seu batismo. Ai de vocês, se levarem o santo nome de Jesus Cristo e do caráter sagrado dos cristãos, gravado em sua alma para o inferno. Seu castigo será ainda maior. Então façam o que eu aconselho-os a fazer. Se não desejam a conversão, vão neste mesmo dia e solicitem ao seu pastor que apague os seus nomes do registro batismal, de modo que não haja qualquer lembrança de que tenham sido um cristão. Finaliza assim o grande santo e doutor da Igreja. Este sermão de São Leonardo de Porto Maurício foi pregado durante o reinado do Papa Bento XIV, de 1740 a 1758, que tanto amou o grande missionário. Esse sermão, como seus outros escritos,
Foi submetido a exame canônico durante o seu processo de canonização, sendo plenamente aprovado pela Igreja. Foi canonizado em 1869 pelo Papa Pio IX. Se quisermos, portanto, obedecer aos mandamentos da lei de Deus, se detestarmos a corrupção deste mundo, se abraçarmos a cruz de Jesus Cristo em um espírito de penitência e mortificação, se nos afastarmos das impurezas mundanas, do modernismo herético que domina hoje a gigantesca maioria dos católicos, estaremos no caminho que leva aos poucos que serão salvos. Esforcemo-nos, então, para assegurar que estaremos entre os escolhidos. Quando a irmã de São Tomás de Aquino lhe perguntou o que ela devia fazer para ir ao céu, ele disse: "Você será salva se você quiser ser." Que Deus nos dê o entendimento e que Ele nos abençoe e nos dê a fortaleza dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,